Olá você... Não, eu detesto isso, parece o Vanucci. Bom, estamos aqui para o nosso último vídeo dessa série sobre o placebo, para a gente continuar essa discussão e hoje falar um pouquinho do aspecto ético do uso desse mecanismo sobre a melhora do desempenho. Então a gente pode, ao longo da nossa conversa aqui, enveredar talvez pela aplicação clínica disso, como é que a gente poderia se beneficiar disso na prática, a história do placebo aberto, que foi algo que a gente ainda não abordou. Vamos começar então talvez discutindo a abrangência desse efeito placebo. Será que ele explica tudo então? Na verdade, esse é o grande problema do placebo, a questão ética do placebo, Exato. né? Primeiro que ele explica o que funciona, né? Ele maximiza o efeito do que funciona e também ele explica o que não funciona, né? Explica o que existe por aí, né? Um monte de princípios, de intervenções que não tem princípio ativo algum, mas que funcionam na prática, que possuem algum efeito terapêutico, algum efeito de relevância no esporte, assim por diante, né? Agora, um ponto que tem que se colocar é o seguinte, será que por conta disso, então, a gente tem que tolerar o efeito, tolerar essas intervenções por conta do efeito placebo? Quer dizer, aceitar como válidas todas essas intervenções? É complicada, né? Porque envolve também aspectos pessoais, individuais, crenças, culturais. Sim, claro que nessa discussão nossa a gente não quer encerrar o assunto, né? É uma questão muito mais filosófica do que científica, mas a gente precisa começar a discutir isso, porque isso está muito presente em todas as intervenções da área médica ao esporte. Inclusive em medicamentos que são vendidos por aí, que o efeito placebo é muito próximo ao efeito da substância e enfim. Sim, eu vou falar brevemente dos antidepressivos. Prometo tentar ser breve, tá? O merecia um vídeo à parte. É um caso bastante peculiar nesse sentido, né? Sim. Acho que a gente pode até começar discutindo isso, então. 82% do efeito ativo do antidepressivo é placebo. Quer dizer, né, o placebo explica tudo isso, né? É um valor muito alto, gente. Se a gente pensar na escala que você criou, né, a escala de depressão de Hamilton, ou de Hamilton, né? Na escala de depressão que tem um score que vai de 0 a 52 para definir gravidade, severidade de depressão. Sabe quanto, gente, o placebo, a intervenção, as drogas ativas, tá? As drogas ativas da nova geração. Vamos citar, por exemplo, o nome comercial Prozac, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Sabe quanto que ele muda nessa escala versus o placebo? 1.8, numa escala de 0 a 52. Isso é clinicamente relevante? Não é, determinar, né? Então, na verdade não é. Além dos efeitos adversos que acompanham o uso dessas drogas. Exatamente, exatamente. Então assim, será que não seria melhor a gente prescrever placebo, né, ao invés da droga ativa, né, nesse caso? Enfim, essa é uma discussão que dá pano para manga, tem muita gente se posicionando da área de psiquiatria contra esse fenômeno da farmacologia, da psicofarmacologia na psiquiatria, tentando retomar os tempos, né, na década de 50, quando se pensava muito na psiquiatria como uma área que cuidava um pouquinho mais da mente e menos do cérebro, né, muito estimulada pelos ensinamentos de Freud, né, então parece que as pessoas começam a retomar isso um pouco agora, sabendo que a farmacologia na psiquiatria tem resultados que são ínfimos, tem resultados que são muito ruins. E os grandes resultados que se observam são negativos, né, em pontos de efeitos, no que se diz respeito aos efeitos colaterais. Mas isso é só para ilustrar como o placebo é potente, é presente nas substâncias que funcionam e que não funcionam tão bem, né? Quando se fala de placebos, sempre se lembra da homeopatia, esquece da alopatia também. Claro. Né? É importante a gente relembrar. Mas vamos trazer isso para a nossa área, então. Vamos trazer um pouquinho para a nossa área. Vamos trazer um caso real. Na verdade, foi uma aluna que veio conversar comigo, que era médica, e ela me contou que trabalhava com um atleta que competia na área de lutas. Não vou dar mais detalhes, senão as pessoas acabam identificando. Mas esse indivíduo começou a apresentar uma queda abrupta de desempenho assim que a modalidade dele começou a apertar o cerco contra o uso de esteroides anabolizantes. Ele fazia uso de esteroides anabolizantes a carreira inteira. Bom, o que essa médica fez, sabendo disso? Ninguém mais sabia o que fazer, a equipe técnica, a equipe médica. À época, essa médica foi contratada e falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos retomar o uso de uma substância que é muito similar à droga que você utilizava, a substância dopante que você utilizava. Mas ela é segura, não tem efeitos colaterais e não vai pegar no doping, tá? O atleta aceitou fazer uso dessa substância e ele começou a melhorar gradativamente o desempenho em treino e em competição, a ponto da equipe técnica procurar e falar assim, olha, é por sua conta e risco, hein? Você está dando droga para ele. E não estava. O que ela estava dando era uma injeção salina a cada uma semana, pelo que eu me lembro. Isso é ético ou não é? O que você acha? Esse é um aspecto complicado, né, de você determinar. Você tem o efeito fisiológico, o efeito psicológico de uma abordagem desse tipo,
mas a questão ética ela é de difícil avaliação nesse caso, né? Por isso mesmo que a gente tem talvez aqueles estudos sobre placebo aberto, que é uma outra questão interessante que talvez valha a pena a gente abordar, porque aí quem está ouvindo a gente pode, o ouvinte mesmo, fazer essa conta moral, ética e optar por uma abordagem ou outra, né? Fala um pouquinho para nós dos estudos com placebo aberto. Vou falar rapidamente, depois vou negociar com todos vocês para ter um próximo vídeo sobre isso, porque é outra questão bastante intrigante. Placebo aberto, você dá o placebo para o indivíduo e fala que está dando placebo. Isso. Né? Com uma breve explicação, com contexto. Olha, estou te dando placebo, mas isso funciona, isso tem um efeito. E isso pode funcionar, veja um vídeo anterior, mesmo se você não acreditar nele. Exato. Se acreditar, tanto melhor. Tem o condicionamento, o efeito biológico, o efeito psicológico. E pasmem, terapeuticamente, isso tem funcionado em algumas condições, tem sido testado, por exemplo, em síndrome do intestino irritável, tem sido testado em câncer, e parece que tem algum efeito. A questão ética disso é melhor. Em dor crônica agora também, né? Isso, em dor crônica também. Isso eticamente é mais aceitável, porque né, é um jogo transparente entre o médico e o paciente. Né? É diferente de enganá-lo, tem uma questão ética muito forte relacionada a isso. Agora, para encerrar esse vídeo, eu queria me posicionar em relação ao uso indiscriminado de todas essas terapêuticas que existem hoje, e treinamentos, modelos de suplementação, de tudo, que não tem respaldo científico, ou seja, que o seu princípio ativo não é superior ao placebo. Porque muita gente usa o efeito placebo para justificar a aplicação de qualquer coisa. Exato. Então vale curandeirismo, vale coaching de obesidade, vale que mais que tem por aí? Vale homeopatia, vale tudo. Será que é isso mesmo? Eu, particularmente, não acho que é por aí, porque vai chegar num ponto que nós vamos justificar a validade dessas intervenções todas por conta do efeito placebo, e acabou a ciência, né? Acabou a ciência, então. Então a gente tem que pensar que isso tem um custo, tá? Para quem aplica e para quem paga por isso, e eu acho que o mais importante disso, às vezes você procura uma intervenção que não é validada cientificamente, ou seja, não é superior ao próprio placebo, e deixa de procurar outra que pode ser mais efetiva para o tratamento. Então acho que é uma questão para a gente colocar também, né, que senão a ciência vai dar passos para trás. Né? Exato, a gente passa a se basear talvez no empirismo puro aqui, né? Então a pessoa faz qualquer abordagem e diz que funciona, e passa aquele relato antigo, né? Não, na minha clínica aqui eu fiz isso com o meu paciente, isso funcionou. Sim, e tal. Nós vamos voltar à era do sanguessuga. Exato. Mas enfim, se vocês gostaram dessa discussão de placebo, a gente adora, claro, estamos estudando isso. Deixa avisado aí pra nós, isso, a gente volta com mais vídeos. Se gostou dessa sequência também, a gente pode programar outras sessões temáticas. Gente, valeu, Obrigado. Até a próxima.